Muito bem, então olha só, a gente vai falar hoje sobre classificação de materiais, tá? Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês uma ferramenta que ela é extremamente útil, né? É, passível de ser aplicada no dia a dia de vocês, para quem está trabalhando aí com gestão, para quem está trabalhando não só gestão de materiais, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Com gestão de maneira geral, que é o que a gente chama de curva ABC, tá? Então, só pegando um gancho na aula passada, né? O que a gente pode entender como classificação de materiais, fazendo uma revisão? É aquela ferramenta que a gente usa, né, para controlar um elevado número de itens que é utilizado pela empresa, né? Então a gente vai ter ali, dentro daquelas classificações, que inclusive eu já recebi alguns trabalhos de vocês, né? Sobre o padrão descritivo de materiais, o que alguns aí, ali já fizeram um levantamento para tentar entender, dentro do seu estoque, os itens que estão lá, como é que eles podem ser classificados? Eu vou dividir os meus SKUs em grupos, depois em famílias, e depois eu vou criar uma codificação para esses meus itens, cada um de acordo com essa divisão que eu faço, né? Então, nessa classificação de materiais, a gente precisa classificar o item, né? Então ele tem que estar classificado, separado, dividido em grupos e ou subgrupos, também conhecido como famílias, deve receber um código. Então, cada SKU, unidade de manutenção de estoque, né, tem que receber um código específico. Esse código ele não pode ser repetido, tem que ser um código único. E receber uma descrição padronizada, que é o quê? O nome, a descrição, caneta azul esferográfica BIC, né? O mais completo possível para se diferenciar dos demais itens, dos demais SKUs. Agora, além disso, nós temos dois outros tipos, na verdade nós temos outros, tá? Mas eu separei aqui só dois que são os mais utilizados. Existem duas outras classificações que vocês podem fazer para os itens de vocês. Uma delas é uma classificação que a gente chama de XYZ e a outra que é a classificação ABC, tá? Então, a primeira delas, que também não é muito utilizado, mas quem trabalha aí com controle de estoque informatizado, quem tem um sistema de controle de estoques, de repente pode ter ali um campinho para você poder categorizar, né, cada um desses itens, que é a classificação XYZ. O que vem a ser nessa classificação? Ela é baseada na criticidade de cada um dos itens que você está gerenciando no estoque. Tá? Por exemplo, vamos supor que você tenha uma série de itens e cada um desses itens vai ter um nível de quão crítico ele é para a sua operação. Tá? Então, por exemplo, dentro desse critério, nós temos, vamos começar do Z para o X. Né? O Z é considerado um item o mais crítico, tá, dentro do seu estoque. Ou seja, é um item vital para a sua operação. Se por acaso esse item vier a faltar, tá, vai ter consequências críticas e vai interromper o processo da empresa. Tá? Por exemplo, vamos supor que você tenha ali uma padaria. E a padaria ela tem como elemento essencial da sua gestão de estoque a farinha de trigo. Tá?
O que acontece se faltar farinha de trigo? Para tudo, não tem o que fazer. Levando em consideração que grande parte dos itens que são fabricados ali naquela pequena linha de produção são dependentes, tá, da farinha de trigo. A farinha de trigo, nesse caso, seria um item vital para o processo produtivo, né? Então, dentro de uma classificação, ele seria um item vital. Então, seria classificado como um item Z. Agora, o que seria um item Y? É aquele que ele é intercambiável, ou seja, ele não é tão crítico para o processo. Significa que, se por acaso vier a faltar algum item, né, no estoque, ele pode ser trocado por outro. Quer dizer, você consegue fazer uma mudança no seu planejamento. Seguindo ali mais ou menos na linha, né? Vamos supor que você tem ali no processo produtivo açúcar, tá? Açúcar cristal. Ah, ok, acabou o açúcar cristal. Mas de repente não tem problema. Você tem açúcar refinado, por exemplo. Tá vendo? É crítico? É muito crítico? Não. Se faltar, o mundo para? Não. Desde que você tenha um outro item em estoque, você consegue repor aquele item, tá? Por outro, né? Você consegue fazer essa mudança. Quando você fala em fabricação de produto, isso nem sempre é possível, tá? Isso nem sempre é possível porque, de repente, você não pode trocar ali, né, qualquer item. Mas, dependendo do tipo, né, de produção que você faz, isso é plenamente aceitável, tá? E, por último, dentro dessa classificação, nós temos o item que pode ser classificado como X, que é o menos crítico, né? Quer dizer, sua falta compromete o atendimento a determinado usuário, mas não implica em grandes consequências, né? Então, por exemplo, vamos supor que ainda dentro desse processo aí da produção de uma padaria, por exemplo, uma etiqueta, né? Uma etiqueta, ela de repente vai fazer falta? Até pode ser que sim, mas você consegue muito bem passar sem ela, pelo menos enquanto durar ali aquela falta do estoque. Tá? Então, a etiqueta, né, acabaria sendo aí um item X. Então, todo aquele item que ele não é tão crítico para o processo, né, e que ele não faria falta, ele receberia essa categorização. Tá? E onde é que entra a importância dessa classificação XYZ? É que os itens X, por exemplo, você não precisa ter uma dedicação tão grande, um cuidado tão grande com esse item, porque se ele vier a faltar, você não vai ter grandes problemas no seu processo. Mas se por acaso você tiver ali um item Z, o item Z seria aquele item de marcação cerrada. Todo dia você teria que ir lá olhar o seu estoque, fazer um controle extremamente rigoroso nos itens Z para que não falte o produto no seu estoque. Tá? Imagina, por exemplo, a Emily trabalhando no hospital e de repente falta, por exemplo, anestesia, né? Tem ali o anestésico, acabou. Como é que você vai fazer, né? Como é que você vai fazer ali uma cirurgia? Como é que você vai fazer, né, um procedimento operatório ou mesmo uma pequena intervenção, se por acaso, né, aquele item faltar? Então, essa classificação ela serve justamente para isso, tá? Para que o gestor de materiais ele tenha a capacidade de exercer um controle maior em cima da gestão dos seus itens, tá bom? Tudo bem até aqui? Tranquilo?
Coloca aí uma mãozinha, sim, sim. Vamos lá, Igor também posicionou que sim. Ok, se tiver alguma dúvida aí, tá, gente, por favor. É só levantar a mãozinha. Thalita Félix, pode abrir seu microfone, pode perguntar. Você levantou a mão. Thalita, tá com alguma dúvida, Thalita? Thalita Félix, você levantou a mão, tem alguma dúvida ou se só deu um joinha? Deixa eu ver aqui. Chat. Ah, tá, pode continuar. Legal. Beleza, beleza, beleza. Tranquilo, mas se tiverem dúvidas, pode falar, tá, gente? Bom, então retornando aqui. Agora, o que nós vamos ver? Nós vamos ver um outro tipo de classificação. Essa eu já adianto para vocês. Prestem atenção porque nas empresas que vocês estão trabalhando, né, vocês podem fazer trabalhos fantásticos usando essa ferramenta, que é a ferramenta que a gente chama de curva ABC. Tá? Não sei se vocês chegaram a ver nas aulas de custo, né, de vocês, a ferramenta de custeio ABC. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? O custeio ABC é o Activity Based Cost, né, que é o custeio baseado em atividades. Essa curva ABC é de ABC mesmo, tá? É itens A, itens B e itens C. Ou seja, os itens A são os itens de maior importância, os itens B são de importância intermediária, e os itens C são aqueles itens que vão ter um menor impacto, tá, dentro do seu estoque, ok? E de onde é que veio essa classificação? Essa classificação veio de um cara, né, a origem de tudo veio de um cara chamado Vilfredo Pareto, que foi uma... Oi, pessoal. Meu também travou. Voltaram? Todo mundo aqui? Voltou, voltou, voltou. Legal. Joia. Então, dando continuidade aqui, o Vilfredo Pareto, o que ele fez, né? Ele estudou a distribuição da renda na Itália e chegou à seguinte conclusão, né? Que hoje, para nós, é uma coisa muito óbvia aqui no Brasil, né? A gente nem precisa fazer estudo estatístico para isso. Ele chegou à conclusão seguinte, olha, 20% dos italianos mais ricos detinham 80% da riqueza daquela época. Logo, os 80%, né, da população ficava com apenas 20% da renda do país. Aí ele falou, tá bom, agora eu quero saber quem são os mais ricos dos ricos. Aí ele pegou aqueles 20% dos mais ricos e, ao fazer uma análise estatística, ele chegou a que conclusão? Que dentro daqueles 20% também existiam 20% mais ricos que ficavam com 80% da riqueza. E toda vez que ele fazia essa análise, ele sempre achava um padrão. Olha, toda vez que eu pego uma determinada população e vou fazer uma análise, eu sempre descubro que 20% da população retém 80% da riqueza, e assim por diante, né? E aí, isso ficou conhecido, então, como Lei de Pareto, também conhecida como princípio 80-20, que diz o seguinte, olha, 80% das consequências de algo advém de 20% das causas, que levou, né, a uma definição da tal da curva ABC, que nos permite o quê? Classificar
os itens, né, baseado nas suas informações, dos itens de maior importância para os itens de menor importância. Tá? Então, a gente separa um pouquinho ali o joio do trigo. Tá? Então, dentro dessa análise, o que a gente pode ter como regra dessa lei de Pareto? Olha aqui, 20% das causas representam 80% das consequências. Ou 20% dos meus esforços corresponde a 80% dos meus resultados. Tá? Vamos levar isso para uma questão prática, ok? Veja só, vamos analisar aqui a seguinte situação. Antes da gente pegar aqui os meus exemplos, tá? Façam uma análise de consciência aí. Vocês vão, muito provavelmente, chegar à seguinte conclusão. 80% do resultado que você obtém no seu dia a dia vem de 20% dos esforços que você realiza no seu dia a dia. Tá? Ou seja, se você trabalhasse só os 20% do tempo que você realmente pega duro ali e tudo mais, muito provavelmente você vai ter 80% dos resultados que você já obteria mediante esses esforços. Né? Do ponto de vista aqui da nossa aula, né, equivale a dizer o seguinte, olha, vamos imaginar aqui uma situação de uma análise comercial. 20% dos clientes geram 80% do faturamento. Por que vocês acham que um banco, por exemplo, ele distribui os seus clientes em categorias diferentes, né? Você tem ali os clientes VIP, você tem ali os clientes intermediários e você tem ali aqueles correntistas. Vamos fazer uma análise, por exemplo, de um banco, né? Provavelmente 20% dos clientes geram 80% do tráfego de dinheiro dentro da instituição. Aí você tem aquele monte de correntistas que basicamente recebe o saláriozinho dele lá no final do mês, mas que representa uma grande quantidade de pessoas, comparativamente falando. Né? Vamos levar para um outro ambiente. Olha aqui, 20% dos problemas de qualidade geram 80% das reclamações dos clientes. Logo, se eu focar em 20% desses problemas, muito provavelmente eu vou resolver 80% das reclamações. E o que mais nos interessa aqui agora, que é onde nós vamos entrar na questão da gestão do estoque. 20% dos itens que uma empresa mantém em estoque, isso, nós estamos falando 20% dos itens seriam os SKUs, tá? Os itens físicos. Então, por exemplo, se uma empresa tem 100 produtos em estoque, 100 itens em estoque, 20 desses itens vão corresponder a aproximadamente 80% do dinheiro mantido no estoque. Ok? Então, isso equivale a dizer que se eu gerenciar bem 20% desses itens, dos meus 100 itens, eu estou gerenciando bem 80% do valor que está mantido no estoque. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Deixa eu ver aqui, tem alguém querendo entrar. Sim, sim, sim. Ok. Deixa eu ver aqui, acho que tem alguém tentando entrar aqui no nosso... Tá. Lucas, ótimo. Muito bem. Acho que o Fernando... Fernando, você está aí? Ah, chegou aqui a mensagem.
Tá, ele estava tentando entrar. Legal. Muito bem, então vamos lá, continuando. Então, quando você faz uma análise da curva ABC, né, você tem alguns pontos que você tem que identificar. Por exemplo, ao fazer a análise da curva ABC, você vai verificar o seguinte, que em relação aos itens estocados, você vai ter poucos itens de grande importância e você vai ter muitos itens de pouca importância. Esse muita importância que eu estou falando é em valor financeiro, tá? Você vai ter poucos itens que representam muito dinheiro parado e você vai ter muitos itens que na somatória representam muito pouco. Em termos de valor envolvido, né, da mesma maneira, os itens de grande importância, tá, têm um valor muito alto e os itens de pouca importância vai ter um valor financeiro muito pequeno. Logo, se você estiver fazendo a gestão do seu estoque, você vai ter que se dedicar mais, você vai ter que fazer uma análise mais profunda do comportamento desses itens de estoque muito maior para os itens de grande importância, que são aqueles que realmente estão impactando financeiramente no seu estoque, ao passo que você não precisa dedicar um tempo muito grande para os itens de pouca importância. A margem de erro, né, que eu estou falando assim, por exemplo, se tiver um controle errado, se tiver uma falha no estoque, ou se tiver um roubo ou algum desajuste contábil, né, dentro do estoque, o impacto ele vai ser muito maior para os itens de grande importância. Logo, você como gestor tem que fazer com que a margem de erro desses itens eles sejam muito menores, né? Então, por exemplo, um erro de 10% em cima de R$ 1.000 é uma coisa. Um erro de 10% em itens que, de repente, tem um valor de R$ 1.000.000 é uma outra coisa completamente diferente. Logo, os benefícios que você vai ter desse controle mais apurado, ele é muito maior para os itens de grande importância. Logo, a gestão, né, tem que estar muito mais atenta a esses itens de grande importância do que os itens de pequena importância, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Então vamos lá. Como é que a gente faz, tá, essa análise, essa projeção da curva ABC, tá? Então, a gente faz da seguinte maneira, olha só. Primeiro, eu tenho que saber o que eu tenho em estoque, tá? Então, nesse caso aqui, então, para você fazer a curva ABC, ou fazer a classificação ABC, o que você faz? Você levanta quais são os itens que você tem no estoque, tá? Então, olha só, do item A até o item L, quanto que você tem desse item no estoque, quantas unidades e quanto custa cada uma dessas unidades. Então, de novo, olha, o item A eu tenho 5 unidades no estoque, cada unidade me custa R$ 2.000. Então, do item A eu tenho R$ 10.000 em estoque. O meu item B, eu tenho 10 unidades, cada uma delas custa R$ 70, então eu tenho R$ 700 no estoque. Quando eu somar todos os meus itens, quanto que eu tenho no estoque? R$ 144.730, tá? Esse é o meu estoque global, tá? Quanto que eu tenho de dinheiro no estoque? Tudo bem até aqui? Edna, Tainá, conseguiram pegar o raciocínio? Sim? Ótimo. Então, olha só. Sabemos quanto que eu tenho no estoque. Joia. Próximo passo. Vou identificar quais são os itens mais relevantes para mim. Quer dizer, quais são os itens que financeiramente impactam mais no meu estoque. Então, eu vou olhar no total do estoque quais são os itens que mais estão empacando dinheiro. Então, olha só. O meu item 1,
eu tenho 80 mil reais no estoque. 800 unidades a 100 reais cada uma, 80 mil. Qual é o meu segundo item? Eu tenho 244 unidades do J a 150 reais cada uma, eu tenho 36 mil reais em estoque. Qual é o meu último item? Está aqui, ó. Eu tenho 4 unidades que custam 30 reais cada uma, que dá um total de 120 reais. Então, agora que eu já sei qual é a ordem desses itens, qual é o meu passo número 3? O meu passo número 3 é ordenar esses itens. Então, eu vou pegar aqui o item que mais acumula dinheiro, que é o item F, ele representa 80 mil. E vou colocando os itens agora ordenados não por ordem alfabética, mas por ordem do total do estoque. Então, aqui quais são os itens que mais estão acumulando dinheiro e quais são os itens de menor representatividade dentro do meu estoque. Depois que eu ordeno, o que eu preciso fazer? Eu vou vir aqui no item número 4 e vou acumular o meu estoque. Eu preciso saber quanto cada item representa no acumulado. Então, como é que seria isso aqui? Olha só. O meu item F, vamos pensar da seguinte maneira. Se, por acaso, eu estivesse só com ele no meu estoque, quanto que eu teria de estoque? 80 mil. É só ele, tá? Ah, mas vamos supor que eu tenha aqui um segundo item no estoque, o item J. Ah, quanto é que ele impacta no meu estoque? 36 mil. Ah, então olha, ele mais o primeiro, os dois juntos, totalizam 116 mil reais. Ah, mas eu tenho um terceiro item. Quanto é esse item? 10 mil reais. Ah, então agora, se eu considerar esse terceiro item, o meu estoque ele já sobe para 126 mil reais. E aí, se eu for acumulando um próximo item, depois um outro item, a minha quantidade em estoque, ela, a cada item que eu vou acrescentando, ele vai cada vez mais aumentando. E aqui tem um ponto de verificação, que é qual? Quando eu acumular o meu último item, logicamente, se eu tenho aqui uma quantidade acumulada, essa quantidade acumulada no último item tem que ser igual à minha quantidade total no meu estoque. Tudo bem até aqui? Sim, pessoal, levanta a mãozinha aí. Meninos, dê um sinalzinho de vida. Igor, sim. Geisa, sim. Ótimo. Então, o que nós fizemos agora, tá? Nós acumulamos o valor, item a item, né, do meu estoque. Próximo passo, eu vou calcular o percentual acumulado. O que vem a ser esse percentual acumulado? Quanto cada um desses itens representam no acumulado do meu estoque. Então, aqui nós vamos fazer uma continha, olha. Quanto representa o meu primeiro item acumulado? 80 mil. Tá. Se eu pegar esses 80 mil acumulados e dividir pelo meu total de item acumulado, né, o total acumulado do meu estoque, ele representa quantos por cento do meu estoque? 55,28%. Então, olha só, 80 mil acumulado, dividido por 144, 730, 55,28%. Qual é a análise aqui? Olha só. Só o meu item F representa mais de 50% do meu total em estoque. Se eu pegar o item J, pegar o acumulado dele junto com o item F,
Então, eu tenho 80 mais 36, os dois juntos totalizam 116 mil, equivale a dizer que estes dois itens juntos, quando comparados com o meu total em estoque, representam 80,15% do meu estoque. Então, olha só, apenas dois itens, o que eles representam em termos de valor financeiro, dois itens correspondem a mais de 80% do meu estoque. Em compensação, os itens de mais baixo valor, se vocês observarem, ele vai ter uma representatividade muito pequena frente ao meu total de estoque. Tá? Então, isso nos leva para o próximo passo. Eu poderia, com base nisso, fazer um gráfico. Olha só, aqui eu tenho nas barras, tá? Os meus itens. Então, vamos ver aqui, tá? O primeiro item, qual é o valor dele em estoque? 80 mil. Olha aqui, primeiro item, 80 mil, que é a primeira barrinha. Qual é o item? Item F. O segundo item é o item J. Quanto que ele representa do meu estoque? 36 mil. Onde é que ele está? Olha a barrinha do item J aqui. Ele está mais ou menos aqui, ó, entre o 30 e o 40 mil. Tá? Então, ele representa aí mais ou menos 36 mil do meu estoque. Então, cada um dos meus itens em estoque, eu vou representando eles. Oi, caiu. Caiu e voltou. Voltou, voltou, voltou. Segura, peão. Cai não. Muito bem. Então, equivale a dizer aqui o seguinte, olha, se eu fizer uma análise, tá, dos meus itens, eu vou ter, então, esse... Ah, tá, compartilha a tela novamente. Eu acho que foi isso que deu problema aquela hora, tá? Vamos ver aqui. Acho que quando caiu, eu não devo ter compartilhado com vocês. Ok, voltou? Voltou, né? Edna, voltou para você? Sim, sim, legal. Então, na minha curva ABC, o que nós vamos ter aqui? Olha, os itens, eles vão ser representados por uma barra, tá? Cada item, então, vai ter a sua barrinha. De novo, né? Que eu estava falando quando caiu. Se você tiver um controle de estoque que você tem 100 itens, 200 itens, claro que você não vai fazer um gráfico de barras contemplando todos eles, tá? Você vai pegar aqueles que são mais relevantes de repente. Mas o importante aqui é a gente ver o quê? Além do gráfico de barras, nós temos aqui um gráfico de linhas. Só que nesse gráfico de linhas, o que a gente tem representado? O percentual acumulado dos itens. Então, se a gente voltar aqui, né? Vamos pegar aqui a pontinha, olha, o item F. Ele está mais ou menos aqui em relação a esse segundo eixo, ele está mais ou menos o quê? Entre os 50% e os 60%. Por quê? Porque quando a gente olha aqui o total acumulado, olha aqui ele aqui, ó, item F, ele representa 55,28% do estoque. O item J acumulado, né? Acumulado, quando eu falo, ele está acumulando o item F e J. Os dois juntos representam 80,15%. Olha aqui no nosso gráfico. Os dois juntos representam algo em torno de, olha aqui, 80,15% do meu estoque. Então, aqui eu tenho uma representação gráfica da minha curva ABC, tá? Que nos permite chegar à seguinte conclusão. Olha só.
Os meus itens, geralmente, que eu classifico na classe A, eles são de 10 a 20% dos meus itens que estão no estoque, tá? Então, se eu tenho 100 itens, eu tenho de 10 a 20 itens na classe A. E, em relação ao valor total acumulado, ele representa de 60% a 80% do valor acumulado. Logo, eles são os itens de grande importância. Os itens B, eles vão ser de 30% a 40% dos itens do estoque. E eles vão ter um valor acumulado, algo em torno de 15% a 30% do valor do seu estoque. Logo, ele vai ter uma importância intermediária. Agora, os itens C, dentro da minha classificação ABC, são aqueles de menor importância. Só que eles são os itens mais populosos, vamos dizer assim, né? São em maior número de itens, porém menor valor financeiro. Então eu tenho muito item, então, por exemplo, de 100 itens, de repente eu posso chegar a ter 70 itens na classe C, só que o valor deles, como é pequenininho, eles vão representar pouco dinheiro no meu estoque, representando de 5% a 15% do valor do meu estoque, por exemplo. Né? Dentro daquele exercício que a gente fez, voltando aqui um pouquinho atrás, olha só, repare, o item F e o item J, quanto que eles representam do meu estoque? 80,15, os dois juntos. Vamos fazer uma análise? Olha só, eu tenho na minha classe A aqueles dois itens. Em relação ao total de itens, eles representam 16,7% dos meus itens em estoque, mas em compensação eles representam 80%, arredondando, né? 80% do que eu tenho em dinheiro em estoque. Então, na minha classe A, eu tenho os itens F e J. Se eu for analisar agora, olha só, depois deles, do terceiro item, até mais ou menos aqui uns 95% do meu estoque, eu tenho então quantos itens? 3 itens, que é o item A, o E e o D, né? Representando aqui no acumulado 95,7. Olha aqui, na minha classificação ABC, os itens B, eu tenho 3 itens, eles representam 25% dos meus itens em estoque, mas em termos de valor acumulado, eles têm uma representação média de 15,6%, mas quando eu olho aqui a classificação dos meus itens C, eu tenho a maior quantidade de itens, que são todos os demais, olha só, que vai de 97,25% acumulado até 100% acumulado. Então, isso equivale a dizer que eu tenho 7 itens, que no total eles representam mais de 58%, quase 60% dos meus itens em estoque, mas em termos de valor acumulado, eles representam apenas 4,3%, tá? Que são os meus itens K até o meu item I, por exemplo. Então, olha só, 2 itens representando 80% do meu estoque, 7 itens representando apenas 4,3% do meu valor em estoque. Quando a gente pega isso e plota lá no gráfico, olha só, eu posso dizer então que esses 2 itens são os meus itens da classe A, esses 3 itens são os meus itens da classe B, e esses 7 itens são os meus itens da classe C. Em termos de gestão, o nosso foco ele tem sempre que estar aqui nos itens A, B e C, porque são os itens mais fáceis de controlar e que têm um impacto financeiro muito grande dentro do meu controle de estoque. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Dá joinha aí, ou então coloca aqui no chat que se está tudo ok. Podemos ir em frente? Sim? Tá.
E aí, então, eu vou agora, eu acho que vai dar tempo, né? Mostrar para vocês como é que a gente faz isso no Excel. Podemos ir lá? Sim? Vamos lá, pessoal. Vamos para o Excel, então, tá? Eu vou compartilhar aqui agora com vocês. Vamos. Deixa eu só ver aqui como é que eu vou para lá. Vou parar de compartilhar essa tela e vou compartilhar esta tela. Aqui, arquivo, abrir, curva ABC. Não. Ok. Conseguem ver aí a tela do Excel? Dá um joinha aí pra gente. Igor, ok. Joia, joia, joia. Legal. Então, olha só. Vamos imaginar que vocês, então, são os gestores de estoque. E aí vocês vão lá. Eu estou usando os mesmos números que a gente viu agora, tá? Tem que ficar igualzinho aquilo lá que a gente viu. Então, eu montei aqui uma planilha no Excel, onde eu tenho aqui os itens, né, de A até L, as quantidades em estoque e o custo unitário, né, de cada uma delas. Bom, para eu saber quanto é que eu tenho no estoque, eu vou primeiro fazer o cálculo item a item. Então, o meu total em estoque do item A, ele vai ser o quê? Igual, né, às 5 unidades que eu tenho, vezes as 2.000 unidades que eu tenho, que dá um total de R$ 10.000 em estoque. Tá? Eu vou pegar essa mesma fórmula e vou reproduzir para todos os demais itens. Então, eu tenho aqui que o meu item A ele tem 10.000 em estoque, o item B 700 e assim por diante. Lá no final, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar tudo isso. Então, a gente vai vir aqui, olha, e totalizar quanto que eu tenho em estoque. Então, a soma de tudo isso aqui, né, me dá um total em estoque de R$ 144.730. Tá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu preciso descobrir, né, quais são os itens mais relevantes dentro do meu estoque. Então, eu vou vir aqui, clicar em qualquer célula da minha coluna total em estoque, mando classificar do maior para o menor. Opa, peraí que ele pegou uma fórmula, tá? Então eu vou ordenar aqui, classificar com base no meu total em estoque. E vou dar OK. Opa, peraí, errei. Classificar, mas do maior para o menor. Pronto, agora sim, olha. Eu tenho aqui 80.000, 36.000, 10.000. Então, eu sei quais são os itens mais relevantes dentro dos R$ 144.730 que eu tenho no estoque. Agora, o que eu vou fazer? Lembra qual era o próximo passo? Calcular o total acumulado, né? Então, eu vou roubar essa formatação aqui, vou colocar aqui o total acumulado. O meu total acumulado para o meu primeiro item vai ser ele mesmo. Mas, a partir do segundo item, eu vou pegar o acumulado anterior mais o item que eu estou acumulando. Então, 80.000 mais 36.000 vai dar quanto? 116. Se eu acumular o próximo, olha só, 116 com 10.000, 126. Se eu acumular o próximo, 126
com 7.500, 133.500, e se eu fizer isso para todos, 144.730, que bate com o meu valor total no estoque. Ótimo. Agora, qual é o próximo passo? Eu vou roubar também aqui essa formatação, vou aplicar ela aqui, porque nós vamos achar o percentual acumulado. Então, o percentual acumulado, ele vai ser o quê? Quanto que cada um desses itens acumulados aqui representam do meu valor total. Então, eu vou pegar aqui, olha, igual o meu primeiro item acumulado e vou dividir pelo meu total do estoque. E vou travar a célula para ficar fácil de fazer o cálculo, tá? 0,55, porque não está no formato percentual. Eu venho aqui e mudo para o formato percentual e vou colocar 2 vírgulas, né, nas casas decimais. 2 vírgulas não, 2 casas decimais depois da vírgula. Aí eu pego esta fórmula e arrasto para cá. Olha só. No final, aqui é um outro ponto de verificação que vocês têm que fazer, tem que dar 100%, né? Porque é o meu valor total acumulado. Legal, agora aqui então eu tenho, né, os meus itens, eu vou então fazer a minha curva ABC, desenhando aqui o gráfico, né? Então, eu vou selecionar aqui o item, né? Vou selecionar o valor em estoque e vou selecionar o total acumulado. Vou mandar inserir um gráfico de combinação. Aqui, ele fez aqui para mim, né? O grafiquinho com as barras, só que a minha linha, tá vendo que ele está levando em consideração que, como o valor é muito pequeno, né? Ele está levando em consideração que ele pertence a esse eixo aqui. Então, a gente vai vir aqui, olha, botão da direita, formatar série de dados e dizer para ele que ele está num eixo secundário. Então, ele vai criar um segundo eixo para a gente aqui, tá? E aí, agora, olha só, eu tenho aqui, vou diminuir o zoom, o meu gráfico com a curva ABC. Então, eu vou dar aqui uma ampliada, né? Então, aqui eu tenho os itens do meu estoque, eu tenho aqui os valores que cada um deles representa, e eu tenho aqui na curva os valores acumulados, tá? Dentro de uma análise, então eu poderia muito bem dizer para vocês assim, olha, todos os itens, né, que estão, por exemplo, de 0 a mais ou menos 80% do meu estoque são os itens A. Então eu poderia dizer que estes itens aqui, eles fazem parte da minha categoria A, dentro da curva. Os itens que vão até mais ou menos 95%, mais ou menos aqui, são os meus itens da categoria B. E todos os outros itens seriam os meus itens da categoria C, por exemplo. Então, aqui eu tenho, né, os itens A. Então, deixa eu mesclar aqui. Né, deixa eu colocar aqui um valor maior. Não, 5 não, né? 15. Eles são os meus itens A. Esses 3 itens são os meus itens B. E todos os outros itens são os meus itens C. Ok? Então, com base nisso, eu faço, então, a minha classificação A, B e C. De novo, né, levando aqui para a nossa análise, quais são os itens mais relevantes? Os A.
É neles que eu tenho que botar foco, é neles que eu tenho que fazer, né, uma marcação cerrada para que a minha gestão ela seja mais eficiente, ok? Alguma dúvida aqui em relação a como construímos o nosso gráfico dentro do Excel? Não só o gráfico, mas a análise como um todo, né? Principalmente a tabela. Eu até diria o seguinte, o gráfico ele é mais perfumaria, tá? A grande importância, no fundo, é essa tabela aqui, para a gente saber exatamente quais os itens são mais importantes, principalmente com base nessa coluna, que é a coluna do total acumulado, ok? E aí, pessoal, alguma dúvida aqui? Laísa, Edna, Thalita, Tainá, Rafaela. Dúvidas? João Vitor. Consegue fazer, João Vitor? Difícil só fazendo para entender. Não, difícil não. É só seguir aquele passo a passo. É bem receitinha de bolo mesmo, viu? Oi, Evaldo. Oi. Deixa eu te perguntar, esse que você acabou de explicar para a gente vai fazer aquela lista de estoque nesse estilo? Ou não? É mais simples, né? Como é que é? Desculpa, não entendi. A lista de estoque que você pediu para a gente fazer para entregar dia 15 é mais ou menos nesse estilo que você quer? Não, não. Esses aqui são outros exercícios que eu vou explicar Ah, agora, tá. tá? Uhum. Não, é só para tirar essa dúvida mesmo. Sim, sim, não. É uma coisa está totalmente fora da outra, tá? É, porque essa aqui tá mais complexa, né? Aham, sim, sim. Não, aqui a gente parte do pressuposto que a gente tem alguns itens no estoque, esses itens, né, tem uma Uhum. quantidade, tem um valor. É com base nisso que a gente faz a análise, entendeu? Deixa eu Uhum. ver aqui. Laísa, para cada classificação tem uma quantidade certa, uma quantidade percentual que você está falando? Essa quantidade é o quê? Não, não. Você pode ter. O ponto aqui, Laísa, é você olhar o que está no exercício e o que ele está pedindo. Por exemplo, assim, ó, vamos supor, em um exercício eu vou falar assim: olha, dados esses elementos, dados esses itens em estoque, descubram quais são os itens que estão na classe A. Sendo que na classe A são todos os itens cujo valor acumulado chegue em até 70%, por exemplo, ou até 80%. Aí você pode ter um item, 3 itens, 5 itens, 4 itens, vai depender do valor que você conseguir achar aqui no seu valor acumulado. Nesse caso, eu estou partindo do princípio de que os meus itens A são todos aqueles que, acumulados, chegam perto de 80%. Aí você vê, quantos itens no acumulado chegam até 80%? 2. Então eu tenho 2 itens na classe A. Entendeu? Era essa a sua dúvida, Laísa? Sim, ok. Aí tem aqui, Edna, como que acha os percentuais? Não entendi. Aqui, ó, o percentual, Edna, você faz o seguinte, olha. Você não tem aqui o item F, ele sozinho não é 80 mil reais em estoque? Responde aí para mim. Ele sozinho, 80 mil reais, certo? Ele acumulado, ele é 80 mil reais, ok? Se você pegar esses 80 mil reais acumulados aqui, que é só esse item, e dividir pelo valor total do meu estoque, então assim, ó, eu tenho R$ 144.730 no estoque. 80 mil é quantos por cento de 144.730? 55,28.
Vamos para o segundo item acumulado, sempre no acumulado, tá? Esses dois itens acumulados aqui representam 116 mil reais do meu estoque. 116 mil reais em estoque, dividido por 144.730, eles dois juntos representam 80,15% do meu estoque. E assim eu vou fazendo, sempre pegando a linha do total acumulado, dividindo pelo valor do meu estoque total. E chego no meu percentual. Entendeu? Pega então aqui sempre o percentual acumulado, linha por linha, divide, né? Então aqui, 80 mil dividido por 144.630 vezes 100. 55,28. Ok? Tudo bem? João Vitor, esse valor do estoque é o valor do custo ou o valor da venda? João, eu vou te dar esse valor, tá? No exercício, eu vou te dar o valor. Então, para você não faz muita diferença. Na vida real, na prática, você tem que pegar pelo valor de custo. Tá? Então, vamos supor, você vai fazer um controle lá da sua empresa, onde você vai levantar tudo que você tem no estoque. Para você saber quanto você tem no estoque, você tem lá, por exemplo, um receptor de antena. Você vai olhar assim, quanto me custou esse receptor? E não por quanto eu venderia esse receptor. Porque parte do princípio de que você tem no estoque, o que você tem no estoque é com base naquilo que você comprou e não aquilo que você poderia vender, entendeu? Pelo valor que você poderia vender, entendeu, João? Beleza? Ok? Pessoal, mais alguma dúvida? Então, deixa eu explicar para vocês aqui o exercício, tá? Eu vou compartilhar uma outra tela aqui para vocês, tá? Peraí, deixa eu alternar aqui entre as telas. Ok, então olha só. Nesse conjunto de slides, eu tenho aqui dois exercícios, tá? Dois exercíciozinhos aqui. Então, eu vou ler um deles para vocês verificarem aqui. Olha, vocês têm aqui o código da peça, a quantidade que você tem no estoque e você tem o valor unitário de cada peça, tá? Então, vocês vão fazer aquele mesmo processo. Vocês vão pegar 1.100 vezes 2, vai achar o valor total do estoque. 600 vezes 40, achar o valor total do estoque. Isso item a item. Achou o valor total de cada item no estoque, soma e acha quanto que tem no estoque como um todo. Classifica do maior para o menor, tá? E aí você faz o acumulado, tá? Vai acumulando linha a linha até lá no último item o valor do último item ser igual ao valor do estoque e faz os percentuais, que é aquela mesma explicação que eu dei para a Edna agora, tá? Aí, Laísa, olha aqui, aquela sua pergunta. Como é que eu sei quais são os itens que vão estar na minha classe A? Eu tenho uma quantidade de itens? Não. Você vai olhar o seguinte, pela coluna do acumulado, até 70% são os itens A. Então, nesse exercício, eu estou dando qual é o percentual. Então, todos os itens que na coluna acumulada chegar a 70% fazem parte do item A. Passou de 70%, 70,5%, 71%, até 90% são os meus itens B. E acima de 90% até 100% são os meus itens da classe C. Aí eu tenho a
configuração de quais itens são A, quais são B e quais são C. Ok? Vocês vão fazer a mesma coisa no segundo exercício, tá? Que é fazer a categorização, só que nesse caso, tá? Isso aqui foi proposital, tá? Eu não estou dando a quantidade. Por quê? Porque nesse exercício eu já calculei o valor total de cada item. Então, queimou uma etapa. Vocês não precisam fazer mais aquela etapa inicial de pegar a quantidade unitária do item pelo preço de custo unitário para chegar no valor total. Aqui vocês já têm o valor total no estoque. Basta você ordenar do maior para o menor, fazer o total acumulado, fazer o percentual acumulado e verificar quais itens chegam a 70%, quais estão entre 70% e 90%, e quais aqueles que estão, né, na faixa de 90% até 100%. Tudo bem?